Livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21, do 21 ao 28. Que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eu vou ler por aqui, até para não atrapalhar, tá? Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Pai, nós te louvamos por essa palavra. E eu tenho certeza que só tem algo para nós através dessa palavra, Deus. Nós buscamos nessa noite a revelação do Senhor para nós. Aqui, pessoas de todos os lados, cada um com suas vidas, as suas particularidades, mas todos eles nessa noite, assim como essa mulher, colocamos-nos aqui diante de Ti no propósito de Te adorar. Que nessa noite nós não venhamos sair daqui de uma forma simples, de uma forma humana, mas que nessa noite o Senhor venha nos visitar e que nós possamos sair daqui de uma maneira sobrenatural, de uma forma que nós possamos regozijar e dizer: nessa noite o Espírito de Deus me visitou e todas as coisas que eu lancei diante dele, ele respondeu para a glória do seu nome. Esteja conosco, Senhor. Nós acreditamos no teu propósito sobre as nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Você que está na tua casa, compartilhe essa mensagem, envie o link dela para alguém. Fique aí de frente, não coloca no Jogo do Brasil não, né? Tá até naquele Jogo do Brasil agora, mas não vai para lá não, fica com a gente aí. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para falar com você nessa noite. Queridos, existem situações nas nossas vidas que muitas vezes acontece sem a gente ao menos estar esperando. Na grande maioria delas, acontecem situações das nossas vidas, coisas que a gente, corriqueiras, coisas que a gente não espera, que a gente não está imaginando. Normalmente nós nos programamos para os dias. Eu particularmente levanto de manhã, faço as minhas coisas, saio para trabalhar, costumo tirar o lixo, dou comida para o gato, deixo a Carol no trabalho, faço meu devocional, vou para o trabalho. Tem uma rotina que normalmente eu faço e normalmente ela não foge à regra. Porém, como nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a que situações possam acontecer em nossas vidas. Pastor, mas que tipo de situação? Uma dor de cabeça, que pode de repente chegar e não ir embora, e de repente aquilo te incomodando por algum tempo, você procura um médico e um diagnóstico ruim. De repente você está parado num semáforo, direitinho, dirigindo, sem nenhum tipo de problema. O sinal abre quando você parte com o carro, vem alguém, bate no seu carro, arrebenta com o seu carro, mexe com a tua vida financeira, começa a mexer com toda a tua casa. Outra situação, teus filhos, você sai para trabalhar e de repente o telefone toca, é da escola do teu filho. E de repente a notícia que chega às vezes não é uma notícia boa.
E você precisa se deslocar de onde você está, o coração apertado, por conta de uma situação que pode estar acontecendo. Você pode estar dizendo aí: nossa, pastor, o que houve nessa noite? Você é o mensageiro das tragédias? Não, não sou o mensageiro das tragédias. Mas eu queria te levar a refletir sobre algo ao qual essa mulher estava vivendo. Aquela mulher vivia numa região onde as pessoas não serviam a Deus. Ela era de uma região onde seu povo servia vários deuses. Eles eram politeístas. Entre os seus deuses, Moloque, Baal e tantos outros. Abria sua casa e enchia sua casa de idolatria. Mas aquela mulher, um dia, dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, aonde talvez ela já tivesse procurado respostas em tantos deuses, e nenhum deles foi capaz de responder, ou de trazer a cura, em cima daquilo que ela precisava, ela foi procurar um Deus, que era possível de responder, e de resolver todas as coisas. Veja que aqui temos uma pessoa que encontra a sua filha em uma condição totalmente difícil. E a gente observa a história da mulher cananeia por esse prisma. E o próprio Jesus que deixa isso claro diante da busca dela. E ela clamando, e ele não lhe respondeu palavra alguma. Eu queria que você trouxesse à tua memória o dia que você mais buscou a presença de Jesus, o dia que o teu coração mais apertou, o dia que você tirou forças da onde não tinha para buscar a presença do Senhor. A palavra diz para nós que existe ali um nível de constrangimento, porque os próprios discípulos pedem que a mande embora. Mas por que havia esse constrangimento? Aqui diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Ela não veio, simplesmente encontrou Jesus num caminho e falou assim: Senhor, vem aqui, por favor. Ela não se achegou até a ele de uma forma educada, simples, tranquila. Não, aquela mulher, ela chega gritando: Jesus, filho de Davi. Aquela mulher está em situação de desespero. E a situação de desespero que ela vive não faz ela pensar as palavras que ela fala, mas muito pelo contrário, ela vai correndo em situação de desespero procurar Jesus. Porém, aquela mulher não era uma mulher que caminhava com judeus. O normal é que aquela mulher não se assentasse perto de judeu. Porém, tem situações nas nossas vidas que nos faz sair do lugar comum e nos faz subir um nível para algumas situações aonde nós precisamos chegar mais próximos de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui na mesma condição. Olha, para mim é mais um culto e eu espero que a palavra fala comigo. E quando eu sair daqui, Deus possa agir de alguma forma. Mas hoje o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração que você não simplesmente será um espectador de culto, mas você fará barulho para chamar a atenção de Deus, assim como aquela mulher cananeia fez. Ela caminhou até o Senhor e ela começou a gritar para Ele, fazendo barulho, fazendo volume: Senhor, eu estou aqui. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e talvez não esteja entendendo o silêncio, porque num determinado momento, quando ela grita, o Senhor se silencia.
No versículo 23 diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Imagina vocês andando em algum lugar, vocês com alguns amigos, e de repente vem alguém berrando o seu nome. E você não queria ser visto, você queria ter um momento de descanso, um momento de paz, porque logo na frente nós vamos entender que era isso que Jesus estava fazendo. Mas de repente vem uma pessoa e começa a berrar e gritar o seu nome. E os discípulos constrangidos, envergonhados, eles chamam o Senhor e falam assim: despede ela, manda ela embora, ela está gritando. Em outras palavras, ela está fazendo a gente passar vergonha. Em outras palavras, essa mulher não anda com a gente. Em outras palavras, ela tem outros deuses, isso aqui não é para ela. Em outras palavras, a religião afasta pessoas que precisam conhecer a Deus, mas muitas das vezes as portas da religiosidade são fechadas para elas. Hoje, o Senhor nos traz aqui para sermos acessíveis às pessoas que precisam conhecer Jesus, mas na maioria das vezes as portas estão fechadas para elas. Eu glorifico a Deus pelo lugar onde o Senhor me trouxe. Eu glorifico a Deus por estar aqui. Cheguei aqui morto, acabado, e eu não me canso de falar. Minha vida estava totalmente arrebentada. Fui acolhido, fui abraçado. Antes de qualquer pessoa, a primeira pessoa que me acolheu aqui foram os meus pastores. Me abraçaram, me acolheram, sabiam da minha história, sabiam como eu estava e me acolheram. Ele não olhou e falou assim: olha, não, aqui não. Ou então deixa ele sentadinho num canto ali, mas pelo amor de Deus, não deixa ele gritar, porque se ele gritar ele vai fazer barulho e as pessoas vão ver. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra que diz, aleluia, que a exposição traz cura, que a exposição encontra resposta. Essa mensagem dessa noite diz, a exposição que leva à cura. Essa mulher, ela não pensou no nível de exposição que ela teria, ou quanto ela seria vista ou mal vista. Muito pelo contrário, ela tinha algo que motivava ela a alcançar aquilo que ela buscava. Ela tinha no seu coração um propósito. O alvo era maior do que qualquer situação que viesse de fora. O interno era maior do que o externo. Muitas das vezes nós temos uma razão aqui dentro de nós, mas nós deixamos que aquilo que está lá fora fale mais alto do que aquilo que está aqui dentro. Que hoje, em nome de Jesus, os seus propósitos possam falar mais alto dentro de você, e que nada que está lá fora faça de você um derrotado, em nome de Jesus. Quando os discípulos vão até ele, então ele responde que ele tinha um propósito. O povo de Israel, já fazendo alusão ao povo do qual ele pertencia. A resposta que ele dá é bem essa. Primeiro ela grita e Jesus se silencia. Ele não fala nada. Porém depois, quando os discípulos o procuram, ele diz: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Imagina você chegasse em Jesus hoje e colocasse as suas orações diante de Jesus. Você extraísse a maior oração, a maior busca dentro do teu coração. Você chegasse até o Senhor e aquela busca boa, sabe aquela busca que você sabe, isso aqui tem fundamento, isso aqui tem propósito.
Sabe aquela oração que enche o teu coração e você sabe, fala assim, isso aqui Deus vai responder. Porém, aquilo não era prioridade dele. A resposta dele para ela é: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. O interessante é que não foi nem para ela que ele respondeu a um grupo fechado de amigos, ele respondeu aos discípulos. E quando eles vão até Jesus, ele responde que ali haviam prioridades, e que antes viria a casa de Israel dentro de um plano que chegaria o momento de outros povos, aos quais chamamos de gentios, eu e você, viu? Gentil, você é gentil. Só que hoje a Bíblia olha para nós e nos chama de Israel de Deus. Um povo lá fora olha para nós e vê que nós não somos daqui. Ei, você não é daqui. Você quer fazer morada aqui, você quer perpetuar aqui, você está fazendo projetos para milhões de anos. Deixa eu te falar uma coisa: tenha propósitos, viva bem, sabe? Você merece ter sucesso em tudo que você faz, mas não viva como você fosse daqui. Você não é daqui, você é cidadão do céu. Você tem um dono, você tem um carimbo, tem um lugar onde o seu nome está escrito. Você vai entrar num lugar onde muita gente não vai poder passar. Existe um protocolo, e um dia que chegar lá vão olhar para ver se o seu nome está lá. Vão olhar e falar assim: Sérgio Martins entra com louvor e honra. Pastora Paula, o nome dela está aqui, entra com louvor e honra. Igor, o nome dele está no livro da vida, entra com louvor e honra. Damares, o nome dela está aqui, entra com louvor e honra. Guilherme, o nome do Guilherme está lá, né, Guilherme? Em nome de Jesus, não some não, filho. Eu te levo na marra. Entra com louvor e honra. Existe um lugar preparado para você, e esse lugar nós viveremos a eternidade. Parece que nós queremos viver para aqui, para sempre. Nós somos gentios, e havia um plano para nós. Primeiramente ele veio para um povo especial, um povo peculiar, mas havia um plano para nós. No livro de João, não precisa colocar, diz assim: veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Alguém aqui nessa noite crê em Jesus? Tem alguém que crê em Jesus aqui nessa noite? Então deixa eu te dizer uma coisa: você tem o direito de ser chamado filho de Deus. A situação extraía daquela mulher uma busca que levava ela a um nível sobrenatural. Eu quero dividir com você aqui bem rápido, para não tomar o tempo, uma situação, um princípio, para que nós possamos, da mesma maneira, tocar o coração de Deus nas nossas buscas. Aquela mulher tinha algo muito poderoso dentro dela. Ela tinha discernimento e clareza daquilo pelo qual ela estava clamando. Muitas das vezes as pessoas não sabem quais são os propósitos das suas orações. Tem gente que coloca a oração para uma situação que não tem projeto para muito tempo, que não tem projeto. Imagina, você quer comprar, você quer casar, que nem o pastor está sempre falando aqui, os pastores, o camarada quer casar, mas já está pensando em largar. Se não der certo, depois eu largo, eu caso com outro. Qual que é o propósito da tua oração? Eu vou abrir um negócio aqui, mas se não der certo eu já tenho outro ali. Deixa eu te falar uma coisa. E Deus tem falado muito comigo esses dias. Com Deus não tem plano B, querido, é tudo plano A.
Os planos de Deus não dão errado. O plano que Ele tem para a tua vida é o plano perfeito. É o plano perfeito. Se Ele colocou no teu coração e tem propósito disso com Ele, deixa eu te dizer, não existe plano B, o plano A vai dar certo até a volta dEle para a tua vida. Ela tinha uma capacidade de discernimento que muitas pessoas às vezes não têm. Ela conseguia discernir de como a filha dela estava e de quem a filha dela era. Como ela está? Endemoniada. Quem ela era? Minha filha. Essa mulher tem clareza no entendimento de como a filha dela estava e de quem a sua filha era. O fato de como a filha dela está não muda o fato de quem ela é. E isso dá a ela possibilidade de busca, e isso dá a ela esperança de busca, e isso dá a ela a vontade da busca, e isso dá a ela o desejo de seguir Jesus. Aquela mulher, só para vocês entenderem, Jesus estava indo para um lugar onde ele não queria ser incomodado, ou seja, a ideia é de que ninguém soubesse que ali ele estava. Mas aquela mulher seguiu ele, então, ou seja, ela encontrou ele, ela não estava do nada ali, ela já vinha perseguindo ele. Então podemos ver aqui que Jesus não queria ser descoberto, porém aquela mulher sabia onde ele estava e foi ao seu encontro. Que nessa noite você também vá ao encontro de Jesus e se lance aos seus pés para o adorar. Aquela mulher já sabia que ela era, quem ela era. Isso mostra que ela já o buscava de alguma forma. A casa daquela mulher tinha muitos deuses, irmãos. Você pode se perguntar, pastor, era uma menininha? Porque no texto diz que era uma menininha. Ela chama a filha de menininha. E aí você pode se perguntar, pastor, mas uma menininha? Mas logo uma menininha? Tantas pessoas, o que essa menininha fez para ter tanto demônio assim nela? Queridos, era uma casa que Deus não existia lá. Existiam deuses, mas deuses mentirosos, deuses fajutos, uma linha grande de demônios ao qual tomou conta de suas vidas. E aquela criança era um elo mais fraco ali, e ela foi possessa. A Bíblia chega a dizer endemoninhada, ou seja, era um ninho de demônios na vida daquela menina. Não era um demônio, era um monte de demônios. Reconheça a soberania de Cristo em sua vida. Ela já começa dizendo, Senhor, filho de Davi. E quando ela dizia filho de Davi, ela não está falando de uma hereditariedade, porque ela sabia que Jesus era da linhagem de Davi, não, muito pelo contrário. Ela está fazendo menção ao Messias. Ela está fazendo menção ao Cristo. Ela está fazendo menção àquele que viria para resgatar todo o povo. Ela não simplesmente está falando de um homem, mas ela diz ali, olha, minha casa não tem profeta. Em outras palavras, ela está dizendo isso, na minha casa não tem profeta. Na minha casa existem outros deuses. Mas hoje eu entrego a minha vida ao Deus dos deuses, aquele que é maior sobre todos, aquele que é o Senhor dos senhores. Muitas pessoas deixam outros senhores tomar conta de suas razões, colocando seus bens mais preciosos em mãos erradas. Mas nessa noite o Senhor nos convida a entregarmos a Ele o que temos de mais precioso. E não há aqui uma confissão literal, como é de costume nos dias de hoje. Aquela mulher confessou Jesus, reconhecendo que Ele era o Cristo. A forma como você busca tem o poder de determinar, não como começa, mas como termina. Como que você tem buscado? Quais são as forças motrizes dentro de você que tem feito você extrair a maior busca da sua vida? Será que nós precisamos buscar e ter a maior busca dos nossos corações em situações de dias maus? Ou nós simplesmente podemos ter a gratidão e a adoração suficiente para sermos íntimos, amigos, próximos de Deus? Dizemos para Ele o quanto nós o amamos e o quanto nós precisamos dEle.
o quanto nós somos carentes dele, mesmo sabendo do seu cuidado todos os dias. Senhor, eu preciso do Senhor. Será que é necessário que situações terríveis aconteçam para que nós tenhamos que extrair a maior busca do nosso coração? Talvez você pode chegar em casa e alguém chegar em você e falar assim: como é que foi o culto hoje? Mas o ideal era alguém perguntar para você como é que foi a sua busca hoje. Porque independente da sua busca, independente de quem canta, independente de quem prega, independente de quem serve, independente de quem dirige, a sua busca é o que vai determinar o nível de celebração que você vai entregar ao Senhor. Essa mulher tem um comportamento que deixa os discípulos em uma situação constrangedora. E ela também fica numa situação constrangedora, numa situação de vergonha. Mas ela não se importa com a vergonha. Ela caminha com destino ao propósito. Tantas pessoas passaram por isso. O cego, em determinado momento, fica sabendo que Jesus está passando por ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas param, você não importune o mestre. Aí ele começa a gritar mais alto, porque ele sabia que aquela era a oportunidade de cura da vida dele. Exposto, numa situação de exposição. Estava lendo também esses dias sobre Naamã. Naamã, um homem importante, com lepra. De repente, ele é levado até o profeta Eliseu para que ele pudesse orar por ele e ele ser curado. E Eliseu pega e fala, Eliseu nem foi ter com ele, Eliseu manda um mensageiro falar para ele, fala assim, ó, fala para ele descer 7 vezes no Jordão, e depois da 7ª vez ele será curado. Aí você vai falar, pastor, mas pois, por que 7 vezes? Ele estava desistindo e os empregados, os soldados falaram, não, se o profeta falou, vamos, vai lá, obedece, faz. Então tem coisas na nossa, às vezes que a gente fica questionando por quê, para que eu vou fazer isso? Às vezes nos apelos aqui durante a semana, os cultos de quarta, os cultos de domingo, bênção, ao qual o Senhor tem colocado no coração dos nossos pastores. E no momento aqui parece, às vezes você pode até se perguntar, mas para que essa besteira aqui, sentado onde eu estou, eu vou ser alcançado? Para que eu vou me expor? Para que eu vou lá na frente? Para que eu tenho que fazer isso? Para que o outro tem que saber da minha vida? Mas nessa noite o Senhor nos dá relatos de que a obediência cumpre um propósito. E Deus honra as nossas obediências, Deus honra os nossos sacrifícios. Naamã desce a primeira, não é curado, desce a segunda, não é curado, desce a terceira, não é curado. Um rio sujo, fétido, as pessoas olham e começam a olhar com um olhar de zombaria, pode ser. E ainda assim ele vai. Mas diz a palavra que depois da 7ª vez Naamã é curado. Aí você fala, pastor, Deus não podia curar ele na primeira? Podia. Mas a obediência é o caminho do propósito. É um processo. Não se incomode quando fizerem um apelo. Às vezes você fala assim, nossa, Deus falou comigo de novo, 3, 4, 5, já faz um mês que eu estou indo lá na frente em todo apelo. Mas é a tua busca que vai mover o coração de Deus. Não se incomode com quem está olhando para a tua vida e às vezes parece que outros estão olhando e você está passando vergonha, querido. O nome dessa mensagem hoje é a exposição que leva à cura. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de gritar, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de descer no mar sujo 7 vezes, mesmo sem entender o propósito. Simplesmente obedeça e cumpra. A tua família merece isso, a tua casa merece isso, Deus merece isso de você. Quantas vezes em um estádio de futebol sentado, as pessoas ali gritando, cantando, e eu cantava junto com eles.
um monte de idiota abraçado, pulando de um lado para o outro, e eu junto. Você fez isso, né? Você está sentado, tem um monte de gente lá fazendo ola, e você pega e faz ola junto com eles. É feio, não estou falando que é feio não, mas quando um apelo acontece, quando Deus te coloca para você se dobrar, quando Ele quer ver até onde você vai, até que consequências você vai, para entregar aquilo que Ele tanto necessita, muitas vezes nós travamos, porque nós temos medo da exposição. Eu tenho medo da exposição. No entanto, eu já fui exposto tantas vezes, e eu já me expus tantas vezes. Queridos, pegar no microfone para mim era a coisa mais difícil. Eu tenho vergonha, medo, timidez. Mas são coisas que nós precisamos vencer, porque o reino merece muito mais do que eu entrego. Mas a tua família, a tua casa, os teus problemas têm uma solução. E não deixe que situações possam impedir você de chegar até ela. Qual é a tua busca? Qual é a situação que te trouxe e espremeu de você a melhor busca da tua vida? Que te traz aqui nessa noite, o que te faz buscar? O que tem espremido você como se fosse um limão, no final, no bagaço, mas tirando ainda ali o último caldo de suco? O que tem te apertado? Mas não volte para casa com esse último caldo de suco. Não, hoje deixa todo o bagaço no lixo, mas entregue todo o suco para Deus, porque é esse última gota de suco que vai fazer você alcançar voos mais altos. Aleluia. O grupo de louvor vai cantar um louvor. E eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, eu não sei o que tem apertado teu coração e qual é a pior situação da tua vida. Eu não sei se é algo muito grave ou se de repente é algo que você pode olhar para a tua vida e falar: olha, está tudo bem. Então está tudo bem, fica quietinho aí, não precisa vir. Mas se você entende que a tua vida precisa dessa última entrega, se a tua vida precisa dessa busca incessante de exposição, não tenha vergonha porque você veio sábado, porque você veio quarta, porque você veio domingo, porque você veio aqui outros dias e as pessoas te viram aqui outras vezes. Não tema por isso. Mas saia daqui hoje curado, carregando a bênção que você precisa. Se essa oração falou, se essa palavra falou com você, eu queria que você viesse aqui na frente. E ao final do louvor nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e diz para ela assim: não é lícito que eu tire da mesa dos filhos e dê aos cães. Mas no texto não chama ela de cão, chama ela de cachorrinho. Cão era a denominação que eles davam às pessoas que eram imundas, sujas, as pessoas que os judeus entendiam que eram impuros. Olha o nível de humilhação que essa mulher se expõe, e Jesus aperta, Ele arrocha ela até o último instante, para ver até onde ela chega, para ver até onde ela desce. Porém, com toda a sabedoria, com o seu coração voltado para algo que era maior do que qualquer tipo de humilhação que ela pudesse enfrentar, ela tem uma resposta em seu coração, e ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Talvez você tenha sobrevivido de migalhas até hoje, talvez você tenha sobrevivido de pequenas coisas até hoje, mas Jesus responde a ela: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, ela foi curada. Saiba que hoje, ao sair daqui, você não terá mais acesso às migalhas embaixo da mesa. Hoje Deus levanta você para sentar à mesa.
Você hoje subirá à mesa. As migalhas não chegarão mais até você, mas uma mesa pronta e farta do melhor de Deus para a tua vida. Receba de Deus nessa noite e continue entregando a sua melhor busca. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, teus filhos estão aqui. Senhor, eu não sei quais são as suas buscas e as suas entregas, mas algo motivou eles a chegarem aqui nessa noite. E eu sei, Deus, que Tu és bondoso. Eu sei que o Senhor olha para as nossas vidas assim como o Senhor olhou para a vida daquela mulher cananeia. Hoje eu sou essa cananeia, Senhor. Eu sou cananeu e eu vivi muito tempo de migalha, Pai. Mas hoje eu recebo de Ti, assim como a Tua igreja, uma mesa pronta, farta e cheia de milagre. Pai, aqueles que viveram a migalha da saúde, que eles sejam curados. Aqueles que viveram a migalha da prosperidade, que eles sejam fartos e satisfeitos. Aqueles que viveram migalhas de amor, que hoje sejam abastecidos de amor. Mas hoje nós entregamos para o Senhor a nossa melhor busca, acreditando que o milagre chegou para a glória do Seu nome. Amém e graças a Deus.